Amém, glória a Deus. Estamos aqui, né, nessa manhã de segunda-feira, para nós começarmos o nosso devocional e também o nosso jejum. Começamos hoje o jejum de 21 dias do segundo semestre. 21 dias da graça perigosa. Na verdade, o nome do jejum é Removendo o Véu, né? 21 dias removendo o véu. Mas o pastor colocou o nome do livro da graça perigosa, né? Para que gere curiosidade das pessoas de saber que graça perigosa é essa. Amém? Então nós vamos distribuir o livro e você vai, nesses dias, receber da graça de Deus para viver uma vida abundante, sem o véu da lei. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nessa manhã. Pai, nós estamos aqui, te entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Queremos nesses dias de jejum receber mais de ti. Remove, Senhor, todo o véu que tem trazido, Senhor, escuridão, tem trazido, Senhor, escravidão na nossa vida. Nós oramos nessa manhã, remove o véu da cegueira espiritual, remove o véu da religiosidade, remove o véu do engano, que nós nesses dias possamos ter os nossos olhos abertos, possamos ter espírito de revelação no pleno conhecimento da tua graça. Derrama sobre nós nesses dias graça abundante. Senhor, derrama sobre nós nesses dias, Senhor, da abundância da graça e do dom da justiça que nós já temos recebido. Aumenta, multiplica a revelação disso nas nossas vidas. Que sejam dias de jejum, onde nós possamos, ó Pai, termos mais intimidade, mais comunhão, mais da tua vida, recebemos mais da parte do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Depois que nós cantarmos, nós vamos ler a lição do livro. Eu estou com a garganta ruim desde quarta-feira, então o Murilo vai compartilhar conosco a lição número 1, lição de hoje. Amém? Aleluia, vamos cantar ao Senhor nessa manhã. O teu amor me fascina, mexe com meu coração. Enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha ao teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração. Enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha ao teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor.
todos envolvidos pelo amor do Senhor. Nessa manhã nós podemos cantar sobre o amor de Deus por nós. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
olhos onde você está. Por um momento, desfrute desse amor que é ousado, que deixou as 99 e foi atrás de nós. Fale isso para Ele. Oh Jesus, nós cremos no seu amor nessa manhã. Nós cremos no seu amor. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração,
seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por poder estar aqui nessa manhã. Obrigado porque o Senhor tem nos escolhido para esse tempo. A sua graça abundante tem se manifestado nas nossas vidas. Nós te louvamos nessa manhã. Bendizemos o teu nome nessa hora. Em nome de Jesus. Assente-se onde você está. Todo mundo já pegou o livro? Todo mundo já recebeu o livro? Quem for chegando, você vai entregando, Stephanie. Aleluia. Deixa eu dar algumas orientações bem rápidas a respeito do jejum. Nós já temos feito alguns jejuns juntos, né? Mas é sempre bom reforçar. Jejum, ele é um tempo de oração. O jejum é um tipo de oração, né? Além de ser um tempo onde a gente tira para orar mais, jejum é um tipo de oração. É um tipo de oração contínua, né? Quando você está jejuando, é como se você estivesse orando continuamente, né? Então, jejum não é barganha. Deus não precisa da sua fome para te abençoar. Eu vou jejuar, eu vou ficar sem comer, e Deus é obrigado a me abençoar. Deus é obrigado a fazer, porque eu não vou tomar café da manhã, eu não vou almoçar. Então Deus não faz isso porque nós deixamos de tomar café da manhã ou porque nós deixamos de almoçar. Jejum não é troca, não é barganha com Deus, sabe? Jejum é um tempo que nós tiramos para buscar mais de Deus, para ser mais sensíveis à voz do Espírito. Jejum é um tempo de sensibilidade espiritual. No jejum nós podemos perceber mais a Deus. Amém? É como um rádio, né? O rádio, quando ele está ligado na sintonia certa, você consegue ouvir o que a pessoa está falando do outro lado. Então o jejum é um tempo de você sintonizar a sua vida mais com a graça de Deus, com a presença e com a vida do Espírito. Amém? Então, esse é o tempo da gente tirar um tempo maior de oração, de leitura da palavra e de leitura do livro. Nós compramos o livro e vamos dar o livro para todos aqueles que estiverem aqui durante o jejum. Amém? Quem chegou aqui hoje já recebeu o livro, né? Então, faça um propósito com Deus de ler esse livro. Sabe, eu sei que às vezes o que a gente ganha, né, o que é dado de graça, muitas vezes não é valorizado. Às vezes a pessoa não atribui o valor. Ganhei esse livro. Põe lá, joga lá de qualquer jeito, né? Faz um propósito com Deus. Faz um propósito de ler o livro, ler a lição do livro todos os dias. Não só aqui, não só a leitura que nós vamos fazer uma leitura todos os dias aqui. Mas faz um propósito de ler na sua casa, de meditar, sabe? Só você e Deus, de ler, tirar um tempo para ler o que está aqui. Amém? Porque esse tempo é um tempo de receber mais de Deus. A Bíblia diz que os céus foram abertos sobre Jesus, mas quando? Em que ocasião que os céus se abriram sobre Jesus? Quando ele estava fazendo o quê? Orando. No Monte da Transfiguração, quando Jesus foi com os discípulos, Jesus deixou os discípulos ali, Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte, afastou-se deles para fazer o quê? Para orar. Quando Jesus foi orar, a Bíblia diz que os céus se abriram sobre ele. Então os céus vão se abrir sobre você nesses dias. Os céus vão se abrir sobre você nesse dia quando você estiver o quê? Orando. Quando você estiver orando. Quando você estiver orando, Deus vai fazer coisas na sua vida. Aquilo que você precisa. O que você está pedindo? Seus alvos de jejum. Deus vai fazer nesses dias. Amém? Olha, esses dias são dias de Deus fazer. Então vamos estar participando do jejum, vamos estar lendo o livro, vamos estar meditando. Acho que não veio as fichas, né? Ficha de oração de concordância não veio, né? Vamos dar um jeito de pegar. Se vocês puderem pegar em Aparecida para nós, trazer amanhã. Ficha de oração de concordância, ficha de alvos pessoais, para nós estarmos, praticando todos os dias aqui. Vamos ler a lição de hoje? Murilo, vem compartilhar conosco a lição de hoje em nome de Jesus. Bom dia. Saindo aqui. Bom dia. Saindo? Aí. Primeiro dia, graça perigosa. Em Mateus 16, Jesus chega aos seus discípulos e pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas.
Mas vós, continuou eles, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, do 13 ao 16. Naquele momento, Pedro teve a revelação fundamental do Evangelho. Cristo, o Filho do Deus vivo, foi enviado do céu. Deus deu o seu melhor para, na cruz, tomar o nosso lugar. Esta é a grande troca do Calvário. Ele levou tudo o que é nosso e nos deu aquilo que é dele. Nosso era o pecado, mas ele nos deu a sua justiça. Nossa era a pobreza, mas ele se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Nossa era a maldição e a enfermidade, mas ele se fez maldição em nosso lugar, para que hoje desfrutássemos de toda sorte de bênçãos espirituais. E pela sua ressurreição, nós nos tornamos filhos, justificados, e a única coisa que ele requer de nós é que creiamos. Logo em seguida, Jesus disse, bem-aventurado és, Simão, filho de Barjonas, pois não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai. Mateus 16, 17. O Evangelho só pode ser compreendido por revelação. Você não vai compreendê-lo simplesmente com sua mente natural. É preciso luz de Deus. A lei você entende na mente. Todo ímpio entende o que é a lei. Você se comporta bem e é abençoado. Porém, quando se comporta mal, está arruinado. Aqueles que acreditam que, de alguma forma, a salvação depende das nossas obras, merecimento ou obediência, estão pensando o tempo inteiro dessa forma. Eu vou fazer o bem para ganhar o céu. Isso é lei, não é Evangelho. Só há salvação no Evangelho. O Evangelho não consiste em nos esforçarmos para ir até Deus, mas no fato de que Deus veio até nós. Não é meramente um jogo de palavras. Toda religião é baseada nisto. Como alcançar Deus, ter Deus ou chegar a Deus. Como alcançar a bênção ou a salvação. Toda religião ensina isso, inclusive a religião evangélica. Mas o Evangelho não nos ensina como chegar lá, e sim como Ele chegou a nós. Nunca poderíamos ir a Ele, foi Ele que veio até nós. O Evangelho nos conta sobre a obra daquele que veio e nos desafia apenas a crer nele. Jesus então disse a Pedro que foi o Pai quem lhe havia revelado. No capítulo seguinte de Mateus, Pedro já havia ganhado a revelação, mas Jesus sobe com ele, Tiago e João para um alto monte, e lá ele é transfigurado diante deles. Ele se mostrou em sua glória. Pedro, que já havia recebido a revelação, teve agora uma visão. Ele viu com os próprios olhos. De repente, Elias e Moisés chegaram, e Pedro fica empolgado. Ele sugere que se fizessem 3 tendas. Então, uma nuvem enche aquele lugar, e Deus Pai diz a Pedro, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mateus 17, 5. Primeiro, Pedro teve a revelação, depois ele viu Jesus transfigurado, e agora ele ouviu o próprio Deus falando. Isso é o máximo de revelação que alguém poderia ter. Ele entendeu com o coração, viu com os olhos e ouviu o testemunho do Pai. Não tem como não entender depois disso. A Bíblia então relata que quando eles desceram da montanha, veio um cobrador de impostos do templo e perguntou a Pedro se o Senhor não pagava impostos. Ao que Pedro respondeu muito rápido, dizendo, meu mestre paga tudo. Ou seja, ele queria dizer que seu mestre era uma pessoa honesta, correta e cumpridora da lei. Entretanto, ao chamar o Senhor de mestre, ele se esqueceu da revelação que havia recebido. Jesus é o Filho de Deus. Quando ele entra na casa onde o Senhor estava, Jesus se antecipa, perguntando a Pedro, de quem os nobres e os reis cobram impostos? Dos de fora ou dos filhos? Mateus 17, 25. E Pedro responde, dos de fora. Mateus 25, 26. Jesus então afirma que os filhos estão isentos. Naquele momento, a ficha de Pedro cai. Mesmo depois de ter tido revelação, recebido a visão e ter ouvido Deus dizendo, Pedro não conseguiu aplicar a verdade na circunstância de forma correta. Mateus 17, 24 ao 27. Não é fácil e nem simples entender o Evangelho. É necessário receber luz do Espírito de Deus. Muitas pessoas ficam furiosas quando começam a ouvir a mensagem do Evangelho da graça. Já houve pessoas que saíram das minhas ministrações completamente transtornadas, chamando-me de herege. Certa vez eu estava pregando em uma conferência de pastores e ministrei sobre Romanos 4, quando Paulo diz que para aquele que trabalha, o salário é dívida. Se ele trabalhou, precisa receber.
Para aquele, porém, que não trabalha e crê no Deus que justifica o ímpio, o seu trabalho lhe é atribuído como justiça. Quando falei essa verdade de que Deus justifica o ímpio, um pastor se levantou revoltado, chamou seus discípulos e os proibiu de me ouvir. Mas veja, eu só havia lido a Bíblia, nem cheguei a comentar nada de extraordinário. O problema é que eles não conseguem acreditar que a graça é realmente tão boa. Não estou dizendo que essas pessoas são mal intencionadas. Eu até acho que elas têm um coração sincero, mas se opõem ao ensino da graça de Deus, principalmente quando o ensino é claro, forte e contundente. Elas dizem que é algo muito perigoso, advertindo as pessoas a terem cuidado com aquilo que temos ensinado sobre o favor imerecido. Essas pessoas imaginam que eu, como pregador da graça, tenho uma vida de pecado, ou que vivo em orgias e quero levar os irmãos a uma vida desenfreada no pecado. Pensam mesmo que estou aqui para ensiná-los a viver no pecado. Assim, atacam a mensagem, chamando-a de graça barata. Sobre isso, gosto de dizer que custou tudo para o Senhor Jesus, mas é totalmente gratuita para nós. Eles chamam de graça barata, mas ela custou muito caro. No entanto, é óbvio que ela nos é dada de graça. Caso contrário, não seria graça. Existe a hipergraça? Outra crítica que se tornou uma acusação é que nós nos tornamos um perigo para a igreja hoje. Eles nos acusam de ensinar o que chamam de hipergraça. Não sei como alguém pode ser contra a graça de Deus abundante e transbordante. Preciso admitir que a Bíblia realmente usa essa expressão hiper para descrever a graça de Deus. Na verdade, não é uma expressão, é um prefixo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. A descrição da graça aqui é de que ela é superabundante. Essa palavra no grego é uperperisseno, perisseu. Observe que ela tem um prefixo hiper, para indicar que não é apenas abundante, mas superabundante, indescritivelmente transbordante. Efésios 2:7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. A palavra suprema no original grego é uperbalo, que significa supremo, algo que está acima de qualquer descrição. A riqueza da graça é suprema, ela transcende o entendimento e supera as expectativas. Mais uma vez vemos o prefixo hiper sendo usado. Não há como descrever a graça de Deus sem dizer que é hiper. 1 Timóteo 1,14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A palavra transbordou no grego é uperpleonazo, que significa transbordante. O prefixo hiper significa tanto em português como em grego acima, além, exagerado, em excesso, e é usado muitas vezes no Novo Testamento para descrever a graça de Deus. Por que então não deveríamos ser hiper sobre a abundância da sua graça? A maravilhosa graça. Quero compartilhar com você alguns versículos do Novo Testamento que falam sobre a graça de Deus. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus é o Deus de toda a graça. Muitos até querem dizer que Ele é o Deus de todo o juízo e condenação, mas a verdade é que Ele é o Deus de toda a graça. 2 Pedro 1,2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Nós já temos uma graça rica, transbordante e superabundante, mas o Senhor deseja que essa maravilhosa graça nos seja ainda mais multiplicada. E como isso acontece? Quanto mais você conhece o Senhor, mais graça vai sendo multiplicada sobre a sua vida. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Deus que se fez carne não é cheio de ira e condenação. Ele não veio para puni-lo, ele veio porque é cheio de graça. Na verdade, ele é transbordante de graça. 1 Pedro 1,10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. O Antigo Testamento profetizou sobre a graça que temos hoje. 1 Timóteo 1,14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor
com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo diz que a graça disponível é mais do que suficiente para todos nós. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quando você recebe abundante graça, você pode reinar em vida. Por que alguém não iria querer reinar em vida? Eu quero reinar em vida. Paulo está dizendo que a maneira de você reinar sobre o pecado, a doença, a miséria e o diabo é pela abundante graça. Quando você crê que a graça é abundante, então está dizendo que a graça é hiper. João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Para compreender a ideia de receber graça sobre graça, imagine que você está na praia e uma onda vem em sua direção. Isso é graça. Então uma segunda onda vem, encontra-se com essa que estava vindo e se sobrepõe a ela. Depois, uma terceira onda vem atrás e se sobrepõe a essa, de maneira que as ondas vão sempre se sobrepondo umas às outras. Isso é graça sobre graça. É muita graça. Eu quero receber da sua plenitude e graça sobre graça. Romanos 5,2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Por meio do Senhor Jesus, temos acesso a essa graça pela fé. Fique firme na graça pela fé. Não espere sentir coisa alguma. Simplesmente creia de todo o coração que agora mesmo você está debaixo do favor imerecido do céu. Romanos 5,15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A graça de Deus transborda sobre nós. A expressão usada para descrever a graça é sempre rica e abundante. Atos 20:24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O próprio Evangelho é chamado de Evangelho da graça. Se a mensagem não está saturada de graça, não é a verdade do Evangelho. Efésios 2:5-8. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Só há salvação pela graça. Não existe salvação de outra forma. Se os pregadores estão pregando qualquer outra mensagem, não há meio de os ouvintes serem salvos, porque a salvação é somente pela graça. Se os pregadores estão o tempo todo pregando aquilo que o homem precisa fazer, isso não é graça. Portanto, não resulta em salvação. Graça é o que Deus faz, não o que nós fazemos. É Deus vindo até nós, e não nós mesmos indo até Deus. A graça é Deus nos dando, e não nós dando algo a Deus. O centro do Evangelho é: venha e receba. Alguns pregadores estão sempre dizendo que você deve dar algo a Deus, para então receber alguma coisa em troca. Mas isso não é Evangelho, pois o Evangelho da graça é você indo a Deus para receber. Não convidamos os pecadores para dar alguma coisa a Deus. É Deus que lhes está oferecendo algo, e eles precisam apenas receber de graça. Tito 2:11-12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Essa graça maravilhosa não apenas salva você, mas o ensina a dizer não ao pecado. A grande acusação contra o Evangelho da graça é de que essa graça leva ao pecado. No entanto, isso é de uma ignorância monstruosa, pois a graça nos ensina a viver santa e piedosamente, diz a Bíblia. A verdadeira graça nos dá a vitória. Hebreus 12:15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. A falta mais grave é separar-se da graça. Quando você separa os membros da sua igreja ou os seus discípulos da graça, você está indo contra o Espírito de Deus. Romanos 5:20.
Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por causa desse versículo, muita gente interpreta que a graça é só para o ímpio receber a salvação. Ou seja, quando vai se converter, ele ganha a graça. Mas depois que está na igreja, o pau vai quebrar em sua cabeça e não haverá mais graça nenhuma para ele. Isso é mentira. Nós somos salvos pela graça e depois vivemos nessa graça. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Muitas pessoas ficam preocupadas com o fato de que, se pregarmos a graça ao crente, ele vai chafurdar no pecado. No entanto, o pecado não terá domínio sobre nós. Esse é um decreto divino, pois não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Quem não consegue se livrar do pecado é porque ainda está na lei. Não estou dizendo que tal pessoa não seja salva, mas ela não entendeu a graça, por isso ainda vive na lei. No dia em que ela compreender a graça, espontaneamente viverá em santidade. Só há santidade onde há a graça de Deus. Atos 13:43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Precisamos perseverar, porque somos acusados, caluniados, mentem a nosso respeito e falam coisas negativas a respeito da graça. Mas minha palavra para você hoje é a mesma de Paulo e Barnabé: persevere na graça. 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Devemos colocar nossa esperança completamente na graça de Deus. Aqueles que confiam em seu próprio merecimento e sua justiça própria não conseguem permanecer firmes no dia da adversidade. Todavia, quando esperamos inteiramente no favor imerecido, somos fortes no meio da luta. Hebreus 13:9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Queremos aprender muitas coisas e nos envolvemos com muitas teologias e filosofias, coisas aparentemente profundas e complexas. Mas o autor de Hebreus diz que o que vale mesmo é ter o coração confirmado na graça. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A graça pode ser multiplicada em nossa vida, mas agora vemos que podemos até mesmo crescer nela. Você cresce na graça quando avança em conhecimento e revelação. Somos todos discípulos e alunos da graça. Estamos aprendendo. A cada dia nossos olhos se abrem para ver coisas que não percebíamos antes. 1 Pedro 5,12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Estáis firmes. Vivemos um tempo em que os cristãos vivem uma mistura nociva de lei e graça. Não existe nenhuma igreja que pregue somente a lei, mas eles pregam uma mistura. O problema dessa mistura é que não se trata da genuína graça de Deus. 2 Timóteo 2,1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A graça de Deus está em Jesus Cristo, e nessa graça podemos ser fortalecidos. Você provavelmente já percebeu que alguns crentes parecem experimentar muito mais favor imerecido do que outros. Acredito que isso ocorre porque eles descobriram a chave para acessar o favor de Deus. Romanos 5,2 declara que temos acesso pela fé a esta graça, favor imerecido, em que estamos. Para obter acesso ao seu computador ou conta bancária, você precisa de uma senha. Para obter acesso e aumentar o favor imerecido de Deus, a senha ou a chave que precisamos ter é fé. Fé para acreditar que você é altamente favorecido. Muita graça é algo perigoso? Quando lemos todos esses textos, a conclusão é que recebemos muita graça. Alguém pode me perguntar, muita graça pode ser algo perigoso? Se é perigoso, é apenas para o diabo. Para nós, a graça de Deus não é apenas segura, mas é essencial. Você realmente não precisa se preocupar com o fato de estar desfrutando de muita graça ou estar falando demais da graça.
Em Gálatas 3, Paulo diz que é tolice começar pela graça e depois tentar continuar a vida cristã de qualquer outro jeito. E muitos fazem isso. Acreditam que a graça é só para o dia da conversão. Depois o que manda é a força do braço, você mesmo tentando se santificar. Essas críticas ao que pregamos, acusando-nos de pregar uma graça barata e uma hipergraça, são muito comuns. Além delas, existe uma ideia propagada hoje terrivelmente maligna de que a graça é apenas biscoito e doce, como leite para bebês, e que nós precisamos agora nos concentrar em uma mensagem mais profunda, do tipo, pare de pecar. Aqueles que pensam que parar de pecar é uma mensagem mais profunda, deveriam perceber que essa é a mesma mensagem pregada por todas as religiões do mundo. Quando um pastor resolve fazer disso o centro da sua mensagem, ele se torna igual a um muçulmano, um hinduísta, um budista ou espírita, pois todos pregam a mesma coisa: viva uma vida sem pecado. A verdade é que não há mensagem mais profunda do que o Evangelho da graça. Nunca nos formamos na graça de Deus. Por fim, existem aqueles que têm uma compreensão superficial da graça de Deus e pensam que ela diz respeito apenas ao perdão dos pecados, ou seja, que a graça é apenas um ticket para entrar no céu ao morrer. Graça é isso, mas vai muito além. Essas pessoas não conseguem ver o poder da graça de Deus, então procuram diminuí-la ou temperá-la com algo mais, porque acham que graça sozinha é muito desequilibrada. Entretanto, fazendo isso, matam sua vitória sobre o pecado e nem percebem. Como lemos em Romanos 6,14, o pecado não tem domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei e sim da graça. Só temos vitória estando debaixo da graça. Se decaímos da graça para a lei, o resultado é que a graça se torna ineficaz e voltamos a viver como se fôssemos escravos do pecado. A graça não é apenas um tratamento para o pecado, mas a cura. Ter mais graça significa ter mais vitória sobre o pecado. Menos graça significa menos vitória. Mais graça abundante significa muito mais vitória. Graça, portanto, é uma palavra que todos nós conhecemos, mas muitos ainda falham em entender e acreditar no que ela significa. A graça de Deus é algo essencial, envolvente, deslumbrante. Ela vira tudo de cabeça para baixo. Nos próximos capítulos, meu alvo é mostrar-lhe o Evangelho como você nunca viu antes. Seus olhos serão abertos para uma perspectiva revolucionária. Quanto mais o tempo passa, mais percebo que a vida é curta demais para perdermos o melhor de Deus. O que você não sabe ainda sobre a graça de Deus pode atrapalhá-lo de experimentar da abundância que o Senhor Jesus tem para você em todas as áreas da sua vida. Se você tem sido sobrecarregado pela religião implacável e pelo legalismo, se você deseja viver uma vida de poder e de orações respondidas, quero convidá-lo para mergulhar comigo na superabundante graça de Deus. Eu o desafio a mudar as crenças erradas que têm moldado a sua vida. Venha descobrir comigo, por si mesmo, o verdadeiro tamanho da graça de Deus. A graça não é algo pequeno, é algo grande, transbordante e maravilhoso. Vamos começar uma caminhada juntos durante 21 dias. Sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. 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 Amém? Quantos foram abençoados nessa manhã? Olha, eu fui muito abençoado. Só na leitura dessa primeira lição, desse primeiro dia, eu fui muito abençoado. De fato, esses são dias que o Senhor vai fazer coisas grandiosas na nossa vida. Então, esse é um tempo de oração. Vamos orar. Vamos tirar tempo para orar. Eu disse mais cedo que Jesus, os céus foram abertos sobre Jesus quando ele estava orando. Então, quando você está no Instagram, o céu não vai abrir sobre a sua cabeça, o céu não vai abrir sobre a sua vida. Então, pare nesse tempo, dedique-se mais à oração, dedique-se mais ao jejum, e o Senhor vai estar trabalhando na sua vida. Tá? Então, hoje nós vamos orar para que o Senhor te dê os alvos do jejum. Você já tem os seus alvos do jejum? Você já sabe pelo que você vai orar? Você já sabe quais são as pessoas pelas quais você vai orar? Então nós vamos fazer uma oração rápida agora no final, para pedir para o Senhor de fato colocar no nosso coração aquilo que Ele quer que nós jejuemos nesse dia. Por quais pessoas Ele quer que nós venhamos jejuar, né? Por quais são os alvos que nós devemos orar? Porque quando nós oramos alinhados com a vontade dEle, a vitória é certa. Amém? Essa semana eu e o Josué nós vamos estar
viajando na quinta-feira. Nós vamos estar participando do Legendários, lá em Cuiabá. Não sei quando já ouviu falar dos Legendários. Depois você pesquisa na internet. Nós vamos subir uma montanha, só com a mochila nas costas. O seu Joé já está sofrendo desde o dia que ficou sabendo que ia. Sem comida, sem água, sei lá como é que é, né? O negócio é meio misterioso, é tipo um encontro, né? Mas nós vamos arriscar tomar chuva, sol, e vamos subir com uma barraca, vamos dormir à noite na montanha. 150 homens, amém? Deus esteja orando por nós, ore por mim, ore pelo Josué. Semana passada eu fui acometido, né, de uma rouquidão na garganta. Quando você for orar, ora por mim, né? Ora pela Maiara. Cadê a Maiara? Foi no médico hoje, né? Maiara está fazendo endoscopia também, né? Vamos orar por ela nesse jejum. Vou colocar, né, a cura da Maiara como um dos meus alvos pessoais, né? E procure saber, né, qual a necessidade do seu colega, por que ele está orando, né? Vamos orar uns pelos outros, amém? E quando nós oramos, Deus faz, sabe? A oração tem poder, a oração tem poder. Essa semana passada eu estava ali no meu devocional, né? E o Senhor me fez lembrar de Jabes, né? Jabes ou Jabes. A Bíblia diz que a mãe dele colocou esse nome nele porque ela tinha tido muitas dores no parto, muito sofrimento. Então o nome Jabes é um nome de sofrimento, de dor, né? Mas a Bíblia diz que houve um momento na vida dele, mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e me dá muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que me cause dor. E Deus atendeu a sua oração. Jabes tinha tudo para ser um homem que ia viver uma vida miserável. O nome dele era um nome miserável. Ele tinha tudo para viver e dizer: não, eu nasci para ser um homem de sofrimento, eu nasci para trazer dor, eu nasci para trazer desconforto, sabe? Eu nasci para viver uma vida ruim. Mas em um determinado momento a Bíblia diz que ele orou, falou: Senhor, me livra da dor, me livra de tudo aquilo que me causa dor, me abençoa, aumenta as minhas terras. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. Ore nesses dias, ore que Deus vai ouvir a sua oração, amém? São 21 dias, sabe, removendo o véu. Achei tão interessante, tem um momento aqui do livro que o pastor fala assim, que nenhum de nós nos formamos na graça de Deus. Nós somos eternamente alunos da graça de Deus, discípulos da graça de Deus. Quanto mais você medita, quanto mais você tira tempo para a graça de Deus, mais luz, mais revelação você vai recebendo. Mas você vai se formar? Não vai. Não vai. Ninguém pode chegar aqui e dizer assim: não, eu já sei tudo da graça de Deus. Não vai. Mas quanto mais você medita, mais você vai receber da graça de Deus, amém? Mais seus olhos vão ser abertos, mais luz, mais revelação, mais entendimento, mais compreensão da graça de Deus você vai ter. Então ore nesses dias. Se você não tem pelo que orar, se você não tem alvos de oração nesses dias, ore só assim: Senhor, abre os meus olhos, me dá luz e revelação da graça, sabe, me dá luz e revelação da graça, para que você possa viver uma vida abundante, uma vida abundante. Deus não tem uma vida miserável para nós, Deus não tem uma vida pobre para nós, Deus não tem uma vida de doença para nós, Deus não tem uma vida de sofrimento para nós. Deus tem uma vida e vida em abundância, vida e vida em abundância. Então ore nesses dias para que o Senhor te dê revelação dessa graça, porque quando a graça vai sendo revelada, quando a graça vai sendo, sabe, liberada na sua vida, você vai começar a desfrutar de coisas que você não desfrutava antes, amém? Coisas que você não desfrutava antes. Fique de pé onde você está. Nós vamos orar. Vamos fazer a escala dessa semana, né? O Marcos vai ler a lição um dia, o Samuel vai ler outro, o Murilo já leu hoje, né? Depois outros vão ser colocados. Vamos fazer a escala dessa semana e nós vamos estar todos jejuando. Então, se você pode jejuar e orar por alguém, né? Procure saber se alguém necessita disso. E você que recebeu o livro, você está convocado para estar aqui todos os dias, amém? Segunda a sexta. E faça um propósito de ler esse livro todos os dias. Sábado e domingo nós não transmitimos, mas leia que você vai ser abençoado, amém? Coloque a mão no seu coração, fale com o Senhor nessa manhã, fale: Senhor, me dá a luz, me dá a revelação da graça. Pai, me mostra pelo que eu devo jejuar nesses dias.
Pelo que eu devo orar nesses dias? Qual é o propósito do Senhor? Qual é a sua vontade que o Senhor quer manifestar na minha vida? Me dá as pessoas. Ore para o Senhor te dar 3 pessoas, pelo menos 3 pessoas. Vai dar-nos as pessoas pelas quais nós vamos orar, vamos jejuar, vamos interceder para que elas possam converter, para que elas possam conhecer o Senhor, para que elas possam receber dessa graça abundante. Me dá 3 pessoas, Pai, pelas quais eu vou orar nesses dias, para que elas tenham uma experiência espiritual de novo nascimento, de transformação, de mudança de vida na Tua presença. Pai, nós oramos nessa manhã, queremos orar por alvos que estão alinhados com a vontade do Senhor. Queremos orar, Senhor, por aquilo que de fato o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Por isso nós oramos nessa manhã, dá-nos os nossos alvos. Espírito Santo, Senhor que conhece cada uma das nossas necessidades. O Senhor conhece o nosso íntimo, o nosso profundo, aquilo que está no nosso coração. Uns aqui vão orar por casa própria, uns vão orar por carro, uns vão orar, Senhor, por casamento, uns vão orar por relacionamento, outros vão orar por restauração de casamento. Outros vão orar, ó Pai, por vida abundante, Senhor, por prosperidade financeira, por multiplicação, Senhor, dos recursos financeiros na vida deles. Outros vão orar por cura, por saúde, por vida abundante. Nós oramos nessa manhã, Espírito de Deus, dá-nos os nossos alvos, coloca no nosso coração, faz brotar o desejo do nosso coração de orar, ou de nesses dias nos abstermos, ó Pai, de internet, de Instagram, Senhor, de coisas que tiram o nosso tempo, que traz distração para as nossas vidas, mas que esse seja um tempo onde nós possamos ler a Tua Palavra, onde nós possamos meditar na Tua Palavra, onde nós possamos ler esse livro. Dá-nos a graça de ler todas as lições desse livro e aplicarmos elas na nossa vida pessoal, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, dá-nos espírito de revelação no pleno conhecimento do Senhor e da Sua graça. Nós oramos, nós abençoamos essa semana, abençoamos esse jejum. Começamos hoje um tempo de oração, de intercessão, um tempo de vida abundante na Tua presença. Nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você está feliz? Eu estou muito feliz. Amém? Eu confesso que quando o Murilo começou a ler, começou a me dar um sono. Normal, né? Levantei 5 horas da manhã, então às vezes o cansaço bate. Mas quando eu fui vendo, né, as revelações do livro, eu fiquei muito empolgado. Eu estou empolgado. Amém? Deus tem coisas grandes para nós nesses dias. Amém? Toma posse disso. Se aproprie disso. Sabe? Crie expectativas em Deus. Crie expectativas. O Senhor tem planos bons para você. Deus tem planos bons a seu respeito. Coisas boas estão vindo na sua direção. Coisas boas vão acontecer com você. Amém? Se o Senhor é por nós, Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.